como é que eu cheguei na conclusão de que era importante investir o meu dinheiro em ativos financeiros, né? Da onde que surgiu toda a história, né? Antigamente eu pegava o meu dinheiro e deixava parado na conta corrente. Por que é que eu saí da conta corrente e comecei a buscar opções melhores para o meu dinheiro, né? Da onde surgiu tudo isso? Bom, talvez você saiba, talvez não, mas eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalho desde os meus 21, 22 anos de idade, mais ou menos, contando o estágio, depois o período que eu me formei, de fato. E eu sempre trabalhei, então, deste momento, tive o meu salário, e aí sobrava uma grana no final do mês, quando sobrava, e eu ia lá e deixava ou parado na conta corrente ou na conta poupança. Porém, por muito tempo, galera, meu dinheiro não sobrava no final do mês. Por quê? Claro, eu fui trabalhando, né? Eu fui tendo aí algumas promoções ao longo da minha carreira na empresa e o meu salário foi aumentando. Mas eu, né, quando eu era mais jovem, eu tinha um gosto aí muito forte para mim de carros. E aí a cada nova promoção que eu tinha, ia lá e trocava de carro, trocava de carro, trocava de carro. E eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu simplesmente estava fazendo a minha vontade, né? Afinal de contas, eu achava que eu merecia tudo aquilo, né? Eu estava trabalhando, meu dinheiro estava aumentando, e aí, pô, eu trabalhava o mês todo, trabalhava muito, por que não me dar esse presente de trocar o carro, que era algo que eu dava muito valor lá naquela época, né? E aí, basicamente, devido a isso, eu entrei num ciclo por muitos anos, que a gente chama, depois eu fui descobrir esse conceito um pouco mais profundo, mas eu descobri um negócio chamado de corrida dos ratos, que basicamente a corrida dos ratos é quando você trabalha o mês todo, e aí o seu salário já está totalmente comprometido com as contas do mês, você paga todas as suas contas, e não sobra nada, ou até mesmo em alguns casos você até fica devendo, não é verdade? Então isso é o que a gente chama aí de corrida dos ratos. Eu fui descobrir esse conceito só depois. Mas o que acontecia era o seguinte, isso estava me incomodando bastante, né, pessoal? Eu não acreditava, né? Meu salário aumentando, só que minha conta bancária estava sempre naquele mesmo saldo. Eu não conseguia evoluir, não conseguia ter saltos aí no meu patrimônio, não conseguia fazer aquilo lá crescer. Isso estava me incomodando bastante. E aí eu comecei a refletir, né? Chegou um certo momento da minha vida, eu tinha adquirido um carro, já tinha ficado aí quase 2 anos com ele, era um carro de aproximadamente 70 mil reais, eu gostava muito daquele carro naquela época. Só que aquilo começou a me incomodar, né? E eu percebi que aquele meu carro, que era financiado, inclusive, ele me dava muitos gastos todo mês. E ele era um dos grandes responsáveis pelo meu dinheiro não sobrar no final do mês. E aí eu tomei uma decisão importante, tomei uma decisão que acabou aí mudando muito a minha vida. Eu decidi vender aquele carro e ao invés de eu, a cada vez, né, a cada nova promoção, dar um salto para frente e aumentar o tamanho do meu carro, aumentar aí o valor do carro que eu queria comprar, eu dei um passo para trás. Eu, na verdade, troquei o meu carro e acabei pegando um carro mais barato. Mais ou menos aí na época 45 mil, né? O meu valia 70, peguei um de 45 mil. E aí nessa troca me sobrou uma grana que de uma hora para outra eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim de uma vez, né? Eu tinha um salário razoável lá naquela época, mas receber aí 25, 30 mil reais de uma vez só, sendo que era um dinheiro que eu não iria usar para pagar a conta, para quitar um financiamento, nada disso, era um dinheiro que eu iria de fato aí deixar parado em algum lugar. Eu nunca tinha recebido essa quantidade de dinheiro de uma vez só na minha vida. E aí, beleza, né? Recebi toda essa grana, caiu na minha conta, e agora? O que fazer com esse dinheiro? Como é que eu vou dar um destino legal para esse dinheiro? Vou deixar na poupança? Vou deixar parado na conta corrente? Essas eram algumas reflexões que eu tinha aí, que eu fazia lá naquela época, o ano era 2018. E a única coisa que eu sabia naquele momento, pessoal, é que conta corrente ou conta poupança não eram boas opções para mim. Porém, quais opções eram melhores? Eu não tinha esse conhecimento na época, afinal de contas, isso é algo que nós não aprendemos na escola, não é verdade? A gente não tem esse conhecimento, eu pelo menos não tive nem na minha escola e nem depois na faculdade, ou até mesmo na pós-graduação que eu fiz, eu não tive nada disso. E aí o fato é que eu recebi toda essa grana de uma vez só, não queria deixar ele parado na conta e comecei a estudar para buscar opções melhores sobre o que fazer com tudo aquilo. E aí o primeiro livro que eu li sobre educação financeira na época, eu nem sabia que isso era sobre educação financeira, pessoal, depois que eu fui perceber, foi o livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É até uma indicação muito fera que eu gosto sempre de fazer para vocês. Eu li o Pai Rico, Pai Pobre e neste livro eu aprendi conceitos que mudaram totalmente a minha vida. Como, por exemplo, o conceito, como eu já até citei para vocês no começo dessa live, de ativos e passivos financeiros. Recapitulando, ativo é tudo aquilo que você compra e coloca mais dinheiro no seu bolso e passivo é tudo aquilo que você compra que tira dinheiro do seu bolso. Exemplos, ativos, tesouro direto.
Quando você investe no Tesouro Direto, você está investindo em um ativo. E os passivos, como por exemplo, que eu fiz por muito tempo, são os automóveis, né? Você compra um automóvel e ele tira dinheiro do seu bolso ao invés de colocar. Então, eu aprendi esse conceito no livro do Pai Rico, Pai Pobre, e além disso, eu aprendi o conceito também da corrida dos ratos, que é aquilo que eu citei para vocês, de você trabalhar o mês todo para pagar as contas, chegar no final do mês não sobrar nada, ou até mesmo você estar aí endividados e viver esse ciclo por muitos e muitos e muitos anos. E eu, de fato, aí vivi esse ciclo por muitos anos. E a forma que eu encontrei para poder romper, para quebrar esse padrão e romper esse ciclo, foi justamente quando eu tomei a decisão de vender o meu carro e sobrou toda essa grana para mim. E além de ter sobrado esses 25, 30 mil reais de uma vez só lá na época, um outro efeito que aconteceu na minha vida foi no meu orçamento mensal. Antes eu estava ali com o meu orçamento no 0 a 0, né, pessoal? E depois disso o meu custo de vida reduziu, porque eu peguei um carro mais barato, que me dava menos gastos no final do mês. E aí começou a me sobrar cerca de R$1.000 a R$1.500 por mês. Basicamente era a parcela do financiamento que eu tinha do outro carro, que era mais caro, né? Eu quitei o financiamento, era pouquinho que faltava na época. Quitei o financiamento e fiquei sem parcelas mensais, com um custo de vida mais baixo, porque esse carro novo ele tinha um gasto de combustível muito menor, de IPVA menor, seguro mais barato, enfim. Começou a sobrar para mim cerca aí de R$1.500 por mês. Então eu tinha duas coisas para resolver. O que fazer com aqueles 25, 30 mil reais que me sobraram na época? E segunda coisa, onde investir esses R$1.500 por mês que estava, a partir daquele momento, sobrando do meu orçamento? Então, com base nisso, eu comecei a estudar bastante aí sobre investimentos, descobri os conceitos, né? Descobri tudo aquilo que eu já citei para vocês no começo dessa live, de todos aqueles ativos, Tesouro Direto, CDB, ações no Brasil, ações no exterior, fundos imobiliários. E aí eu diversifiquei a minha carteira, construí uma carteira de investimentos e a partir disso eu comecei a, de fato, me tornar um investidor, né? E aí eu tive retornos interessantes ao longo do tempo. Mas o que eu quero trazer para vocês como lição aí dessa história é justamente essa questão da quebra da corrida dos ratos e a busca por conhecimento para poder, de fato, aí, quebrar todo esse padrão e fazer com que o meu dinheiro começasse a trabalhar por mim através dos investimentos em ativos e não mais em passivos, tá? Então esse é um ponto importante, aí fica como lição para vocês também, para vocês refletirem sobre a sua história neste momento, tá? Você está investindo mais em ativos ou você está investindo mais em passivos todos os meses? Para onde está indo todo o seu dinheiro? Onde é que você destina a maior parte dele? Então faça essa reflexão aí e verifique se está tudo bem para você seguir de acordo aí com seus objetivos.